Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Estamos aqui já chegando ao fim da carta aos Romanos, né? Já estamos aqui no capítulo 16, tá? E nesse final de carta, então, fechando aquelas exortações gerais que Paulo dá à igreja, ele faz novamente um apelo à unidade entre os irmãos, levando em conta, assim, a aliança, né, que temos uns com os outros, aliança, que não pode ser separada, se a vida de fé não pode ser separada da fidelidade, da unidade entre irmãos, porque esse é o elemento constitutivo do corpo de Cristo, do que nós somos como igreja. Então, Paulo faz esse apelo. A fé não deve ser separada da fidelidade e da unidade do nosso andar como corpo, porque é assim que se vive a nossa vida espiritual como corpo, como igreja e como aliançados diante do Senhor. A salvação, então, ela é um processo amplo que Paulo já definiu aqui na carta aos Romanos, nós já vimos isso, e o nosso andar no corpo, então, perfaz assim, a unidade compacta da fé. Essa fé que nós andamos, ela tem a sua unidade compacta no modo de andar no corpo. Isso Paulo vai falar aqui no final da carta aos Romanos. Então, lendo aqui no capítulo 16, né, último capítulo já, né? Versículo 1 a 16, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Irmã Féber, quem é essa irmã Féber? Ela pode ser, assim, alguns comentaristas dizem, pode ser a pessoa que porta a carta, a pessoa que está mandando ou está levando a carta, né, aos cristãos de Roma, e também ela serve a igreja de Cencreia, provavelmente um ministério de serviço, né, uma diaconia. Então, Febe, ela serve a igreja de Cencreia, provavelmente como diaconisa, né? É um ministério de serviço e de apoio que ela exerce. Depois fala Priscila e Áquila. Priscila e Áquila são elementos importantes no ministério de Paulo, porque quando nós lemos lá em Atos, capítulo 18, quando Paulo está de passagem em Corinto, ele se hospeda com Priscila e Áquila e fica ali com eles, passa um tempo trabalhando com Áquila, porque Paulo e Áquila são fabricantes de tendas, têm a mesma profissão, e ficam ali trabalhando juntos, tendo aquela convivência. Então, Priscila e Áquila acolhem Paulo, então aquela sustentação a Paulo. Também no livro de Atos ainda, vemos Priscila e Áquila dando instruções a Apolo. Apolo era uma pessoa assim que conhecia bastante as escrituras, mas era batizado no batismo de João, está lá no livro de Atos. Aí depois vem, ele era poderoso nas escrituras, como está escrito, né? E aí Priscila e Áquila vem e instrui ele mais assim profundamente, exercem aquele discipulado com Apolo. E Apolo, embora nós não tenhamos nada sobre ele, mas aparentemente era uma pessoa destacada lá, porque quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz assim, quem é Paulo, quem é Apolo, e parece que Apolo se tornou assim meio que popular na época, né? Mas começou com Priscila e Áquila dando as primeiras instruções. E Priscila e Áquila se encontraram com Paulo na circunstância de terem de sair de Roma, porque o imperador Cláudio, né, está lá em Atos 18:2, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. E isso está escrito aqui no livro de Atos e também está escrito no livro A Vida dos 12 Césares, escrito pelo historiador Suetônios. Suetônios escreveu sobre isso, escreveu A Vida dos 12 Césares a partir de Augusto, né, ou Otávio, né? E conta a história dos 12 Césares, todos os Césares, em número de 12 até o 12º. E quando ele fala de Cláudio, ele menciona isso, que Cláudio expulsou os judeus de Roma porque estavam fazendo muitos tumultos por instigação de um tal de Cresto. Por instigação de um tal de Cresto. Isso o Suetônio fala isso. E a maioria das pessoas, assim, os estudiosos, né, que se debruçam sobre esse assunto, são da opinião de que Cresto, na verdade, é Cristo. Como o Suetônio não conhecia muito, colocou Cresto, mas seria Cristo. Então, aparentemente, já estava havendo agitações em Roma, aquele mesmo tipo de agitação do qual Paulo foi muito alvo, os judeus assim não concordando, né, considerando
o evangelho uma distorção, uma seita judaica, alguma coisa assim, e causando aquele tumulto. E Cláudio se irrita e manda todo mundo embora. Ah, quer saber? Sai todo mundo aí. Expulsa os judeus. Ele não distingue, aparentemente, Cláudio não distingue judeus e cristãos. E ele expulsa. E é curioso, porque no capítulo 18, lá mais para frente, no versículo 14, tem uma situação parecida com essa, em uma esfera menor, que os judeus também acusam Paulo e levam Paulo a Gálio. E Gálio examina a questão toda. Ah, quer saber? É questão de lei, costume. Juro com você mesmo, não quero ser juiz disso, não. E pega e expulsa, expulsa da sinagoga, expulsa lá do tabelião, expulsa todo mundo do fórum lá. Manda todo mundo sair. Fala, não quero julgar isso. Ah, vamos embora. Resolva entre vocês isso aí. E aparentemente Cláudio também foi tomado de um mesmo aborrecimento, só que foi mais radical. Expulsou todos os judeus de Roma. Sai todo mundo daqui. Não quero confusão aqui, não. Aconteceu isso. E isso foi a ocasião em que Paulo acabou encontrando esse casal e foi bem acolhido e foi um grande apoio para Paulo, na verdade. Foi um grande auxílio. A Priscila e Áquila foram um grande auxílio. Depois, no final, fala assim, saudai Andrônico e Júnior. Assim. Aqui tem uma coisa curiosa. Porque fala assim, meus parentes e companheiros de prisão. Eu fico pensando, parentes e companheiros de prisão. Eles eram parentes de Paulo? Eram primos? O que eles eram de Paulo? O que significa parentes? E o que significa companheiros de prisão? Eles ficaram presos com Paulo? Se ficaram presos com Paulo, ou tiveram presos com Paulo, aí se torna uma situação interessante, porque algumas pessoas consideram Júnior um nome feminino. Não, né, não tem assim base isso. Júnior ser um nome de uma mulher. E aí uma ideia assim, de que Júnior seria uma apóstola. Seria uma apóstola. Não tem muita base isso, na verdade. Porque se nós lemos na palavra de Deus assim, o ministério era, de fato, eminentemente masculino, né? Desde sempre. No Antigo Testamento era sempre homens, sacerdotes e profetas. A maioria eram homens. Nós temos assim umas exceções, por exemplo, de Uda, que era uma profetisa, de Débora, que era uma juíza, mas é muito pouco. A maioria era eminentemente masculino. E as pessoas assim que defendem o ministério masculino, no caso, né, falam assim, Júnior era uma mulher. Pô, não tem muita base isso. Assim, pelo nome em si, pode ser ou pode não ser, enquanto ao nome, mas provavelmente não era. Pessoalmente, acredito que não. Andrônico e Júnior, meus companheiros de prisão, seria até estranho. Se isso significa que eles estiveram presos com Paulo, seria estranho. Estava Paulo e uma mulher presos no mesmo lugar. Que história é essa? Estranho. Achei meio esquisito isso. De qualquer maneira, essa questão do ministério feminino, na palavra de Deus, é muito excessivo. Uma mulher exercendo um ministério de profetisa ou de juiz. E aqui no contexto dos apóstolos realmente não existia, assim, não aparece realmente assim. Apóstola, episcapa, né? Presbítera, isso não tem, realmente não tem. O argumento seria assim mais do avanço, né, das mulheres, do empoderamento feminino, aí e dizendo assim que era uma questão de contexto, talvez, né? Não, ali, na época que foi escrita a palavra de Deus, a Bíblia havia uma predominância cultural dos homens, realmente, por isso que não tem mulheres, mas hoje em dia é diferente. Então, o argumento mais seria esse, mas nas escrituras realmente não tem muita base isso não, realmente não tem, sinceramente. Pode ter base, assim, num argumento mais contemporâneo, trazendo mais para os nossos dias e tal, mas biblicamente eu não vejo base, nem que Júnior seja uma mulher, não vejo, e nem que houvesse realmente o ministério feminino. Lembra aqui o caso de Feber, que serve a igreja de Sencreia, mas é mais um ministério de apoio, no caso de diaconia, e não um posto assim de governo da igreja. Nessa esfera, acredito que não tem base isso não. Depois, continuando aqui, diz assim: rogo, pois, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendesse. Afastai-vos deles. Pessoas que provocam divisões e escândalos. Um outro significado para a palavra herege é faccioso. Quando Paulo fala lá em Timóteo, quanto ao homem faccioso, adverte-o, depois de adverti-lo primeira e segunda vez, se afasta dele. Então, quanto ao homem faccioso, há traduções que diz quanto ao herege, porque facção e heresia são palavras relacionadas no original. A palavra heresia, no caso, não significa apenas
doutrina errada, mas significa também a própria facção, porque, claro, a pessoa que prega a doutrina errada, ela acaba causando uma cisão em torno da doutrina. Geralmente acontece isso. Então, a palavra escândalo significa, a palavra escândalo ou faccioso significa isso também. A questão mais aqui que Paulo está enfatizando é a instigação do mal, pessoas que vivem criticando demasiadamente, descontentes, ficam semeando amargura e desconfiança entre os irmãos, principalmente em relação aos pastores. Acontece muito isso. Já acontecia antes. E agora isso atingiu um nível ainda maior, porque existem pastores instigando desconfiança em relação a outros pastores. Isso ficou ainda pior agora isso. Pessoas que causam divisões e escândalos, pessoas que causam divisões na igreja, causam divisões, causam amarguras e desconfiança entre irmãos. Pastores, gurus e youtubers que ficam realmente assim, criticando demasiadamente. Então, existe até pessoas assim, um grupo de pessoas assim, que são os tais desigrejados, que são fruto desse tipo de militância, né, que é praticamente uma militância, isso é uma coisa muito nociva realmente. Pessoas que se dão a isso o tempo todo. E os desigrejados são justamente essas pessoas que são críticas demais, acham que a igreja é muito errada, acham que a igreja não está à altura deles, de repente, não sei. Ou pessoas que se magoaram demais e não perdoam coisas que aconteceram na igreja. Meu Deus, eu dou o prêmio Nobel da Paz, pessoalmente, para quem tiver um ano na igreja e nunca teve nenhum motivo de queixa, assim, de problemas, coisas assim. Se a pessoa teve um ano na igreja e não tem o menor motivo para perdoar, para tolerar, não tem motivo para isso, me indique essa pessoa, eu vou indicá-la para o prêmio Nobel da Paz, essa pessoa. Porque não tem como, a gente tem que realmente estar perdoando, temos que exercer o espírito de perdão, porque essas coisas acontecem. E os desigrejados são essas pessoas que saem e acham que não precisam dos irmãos, que concebem a igreja no nível abstrato, uma vez que não suportam conviver concretamente com os problemas que a igreja realmente tem. Isso é muito errado. E essas pessoas que criticam demais estão, infelizmente, favorecendo esse tipo de tendência. É muito nocivo. Paulo diz assim, afastai-vos deles. Afastai dessas pessoas. Não convive. Você vê uma pessoa muito crítica, fala mal demais, não deixa que ele envenene teu coração. Não deixa que ele faça brotar uma raiz de amargura dentro de você e que acabe envenenando você e a tua família. Evita isso. Tá? É claro, existe um caso mais legítimo, por exemplo, Paulo mesmo fala lá em Timóteo, acautelai-vos dos maus obreiros, né? Fugir deles. Né? Então, no caso, se trata de um pastor ou de um obreiro que tem essa tendência de criticar demais, de falar mal demais, evita essa pessoa, não tenha essa pessoa como tua referência, não tenha essa pessoa como teu pastor. Escandalosos, pastores que não têm uma vida reta com Deus. Essas pessoas devem ser evitadas. Pessoalmente, eu sempre falo para o meu povo aqui da comunidade cristã Vide aqui em Foz, olha, irmãos, se um dia vocês tiverem motivo para desconfiar de mim, desconfiar de que eu sou uma pessoa honesta, desconfiar de que eu sou fiel à minha esposa, saiam dessa igreja e procurem outro. Porque nessa altura eu já não sou um bom pastor para vocês. E as pessoas devem evitar realmente. Então existe um nível assim, de escândalo no nível pastoral que deve ser evitado também. Então evitem o irmão faccioso, evitem os pastores e irmãos facciosos que criticam demais. E evitem também os líderes que muitas vezes são alvo de crítica dessas pessoas e que de fato são escandalosos. Evita também isso. Não andem com pessoas que vivem desordenadamente, para que não te envenene, para que não seja um mau exemplo para você e não venha te causar dano à tua alma, tá? Depois continua aqui. E eu quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. Então evita, eu digo assim, depois de Paulo falar de evitar realmente, né, as pessoas facciosas, aqui eu incluí os pastores, porque às vezes as pessoas acham assim, não pode criticar. Criticar não pode, sai que você ganha mais, evita logo de uma vez. Ao contrário do que alguns pastores falam, você não, o pastor ele não está acima de uma avaliação. Paulo diz, acautelai-vos os maus obreiros, isso se aplica à liderança. Liderança escandalosa deve ser evitada. E Paulo diz logo em seguida, né, quero que sejais sábios para o bem, simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Aqui no caso, simples para o mal. O que é simples? A simplicidade assim, é uma postura mansa.
uma postura assim, cordata, abençoada realmente, de muita mansidão, de muita pacificação, né? O pacificador, não o pacifista, né? O pacificador. Né? Essa é a pessoa simples, que não tem mistura, uma pessoa pura realmente. Né? Jesus diz lá no Evangelho, eis que eu envio como cordeiros e meia-lobos. Ele fala isso, vocês estão como cordeiros e meia-lobos. Mas qual deve ser a nossa postura como cordeiros e meia-lobos? Ele fala também, né? Sendo prudentes como serpentes e simples como pombas. Jesus não recomenda a malandragem. Jesus não recomenda a esperteza. Sabe o macaco velho, aquele cara esperto? Isso não é recomendado biblicamente. A desconfiança não é parte da sabedoria. Desconfiança não é parte da sabedoria. Nós temos que entender isso. E o crente ele tem que ser assim, desarmado, ele tem que ser simples realmente. Ele não pode ser malicioso, aquela pessoa assim, sagaz, esperta, mundanamente falando. Né? Simples, sábios para o bem e simples para o mal. Essas coisas são relacionadas, porque à medida que o nosso coração é pesado e malicioso, nós não somos sábios para o bem. Nós somos maliciosos, ou seja, nós vemos o lado mal das coisas, nós vemos o mal nas pessoas, e algumas pessoas até acham que isso é um tipo de discernimento. Né? Eu vejo a pessoa, já sei o que ela... mas não existe esse discernimento que pende para o mal, não existe. Jesus disse também assim, que se o nosso olho for puro, todo o nosso corpo será luminoso. Se os nossos olhos forem maus, nosso corpo todo estará em trevas. Então, os olhos aqui é o olhar da alma, aqui realmente os olhos a janela da alma, né? Os olhos como a janela da alma, no sentido assim, da percepção das pessoas, da percepção das coisas. Então nós temos que realmente ser assim, diria até puros em relação a isso. Temos um olhar mais puro. O nosso olhar para o mundo tem que ser um olhar segundo o Evangelho. Se a paz de Cristo for realmente o árbitro de nossos corações, não precisaremos de malandragem, não precisaremos de esperteza. Nós saberemos realmente ser sábios para o bem e simples para o mal, não sermos pessoas assim, demasiadamente maliciosas. Né? E aqui nós temos que entender, né? Em Hebreus 5,14, fala que o alimento maduro é para os experientes, né? Para aqueles que tendo as suas faculdades exercitadas, sabem discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, pessoas de discernimento são pessoas sábias para o bem e simples para o mal. Essa é a peculiaridade do maduro. Não existe maturidade na esperteza. Não existe maturidade na malandragem, no espírito crítico. Não existe maturidade na desconfiança. Isso é apenas obra da carne e só. Nem mais, nem menos do que obra da carne. E a sabedoria ela está na razão oposta disso. Tiago, quando descreve a sabedoria, ele diz que a sabedoria é primeiramente pura, depois pacífica, cordata, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, a sabedoria verdadeira, aquela que o Senhor quer formar nos nossos corações, justamente pela ausência de todo o acúmulo de maldade e de malícia, essa sabedoria que o Senhor quer formar em nossas mentes, que é parte constitutiva da paz de Cristo, que deve ser o hábito em nossos corações, essa sabedoria, ela é pura, ela é pacífica. Ela nada deve à malícia, nada deve à malandragem e esperteza. Nós temos que desprogramar o nosso coração dessas coisas. Se nós somos pessoas assim, que temos aí anos de igreja, e de certa forma em nossa trajetória, infelizmente, já fomos traídos ou feridos, já aconteceram muitas coisas ruins, e o nosso coração tem se tornado ácido, crítico e amargo, nós temos que regenerar esse aspecto da nossa trajetória. Nós temos que tirar isso do nosso coração. Aí, de novo, vou citar as igrejas do Apocalipse, que são advertências para tudo aquilo que pode ser, eventualmente, um andar de cada um de nós. Voltar ao primeiro amor, não é isso que Jesus diz à igreja de Éfeso? Vocês estão falhos no amor, voltem ao primeiro amor, voltem à prática das primeiras obras. Então, irmãos, a nossa resposta a toda malícia, a toda maldade deve ser voltar ao primeiro amor e aprender as primeiras lições. Nós não devemos ser pessoas maliciosas e espertas na carne. Devemos ser simples para o mal e dessa forma sermos sábios para o bem. Tá? Depois terminando diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos eternos. Amém. Isso está no versículo 25 a 27. Né? Os versículos anteriores, você já sabe para o bem, está no 19 a 20.
Estou esquecendo de falar os versículos hoje aqui, o irmão me deu desconto. Mas aqui no final, aqui já estou no final, estou esquecendo de falar os versículos que eu estou lendo. Resumidamente, versículo 25 a 27, fechando, ele diz, né? Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. A confirmação do evangelho, o que o Senhor quer é firmar o evangelho em nosso coração. É que a perseverança no evangelho se torna a norma compacta e plena da nossa vida. O Senhor quer afirmar o evangelho em nosso coração. No versículo anterior diz assim, e o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É nesse processo de exercício de mansidão e de perseverança que o evangelho vai se firmando em nosso coração e vai se compactando como perseverança na vida. E nesse processo, Satanás é esmagado debaixo dos nossos pés. Porque à medida que nos afastamos de todo o mal pelo processo de santificação, à medida que nos afastamos de toda malícia pela obra do Espírito em nós, nós paramos de dar os trunfos para o diabo. Nós paramos de dar os alicerces para as patas sujas dele na nossa vida. E aí ele vai perdendo o apoio em nós. E Satanás pode ser esmagado. Aquela obra que Jesus fez de pisar na cabeça da serpente é atribuída a nós também. Em Jesus temos o mesmo poder, sem triunfalismo, né? Sem aquelas declarações, né, comuns lá dos anos 80 e 90, mas realmente com maturidade de trajetória, com maturidade de percepção. E Paulo fala que isso é parte integrante daquele evangelho eterno que esteve oculto em Deus e que foi revelado a seu tempo. E aí é uma síntese de toda a trajetória. Eu diria assim que a palavra de Deus inteira é a trajetória do evangelho, é a trajetória do Senhor Jesus no mundo, quando ele é anunciado, depois quando ele vem finalmente, do Evangelho de Jesus, que começa com Israel, começa com a dispensação a Israel, e agora é planificado na igreja. Os tempos do reino, o Evangelho que estava oculto dos tempos e das gerações, que mesmo os judeus, né, apenas os remanescentes é que entendiam plenamente, porque viviam nele. E Paulo ora a Deus assim, e pede assim que sejamos confirmados, esse é o anelo dele, para que sejais confirmados realmente, selados para o reino eterno, porque é isso que nos aguarda no final da nossa trajetória. Aparece lá no livro do Apocalipse a imagem dos 144 mil, os selados, não são os judeus não, tá? Tem uma passagem até que fala 12 tribos de Israel, 12 daqui, 12 dali, mas numa outra passagem amplia mais, e a gente percebe que os 144 mil são uma expressão simbólica da igreja, selados, as pessoas separadas, os remanescentes. Esses são os que o Senhor quer separar para si como povo zeloso, para que tomem posse no reino em sua segunda vinda. Esses somos nós, à medida que andamos no Evangelho e permitimos realmente toda a obra de Deus em nossos corações. O selo de Deus se confirma em nós e pisamos a cabeça da serpente, pisamos a Satanás e vivemos em plena santidade para o Senhor e para a sua glória. Amém, irmãos? Amém. Com isso, então, terminamos aqui a carta aos Romanos, tá? Estamos terminando a carta aos Romanos e depois vamos continuar nossos estudos em 1 Coríntios, tá bom? Então, aguardo vocês para 1 Coríntios. Deus abençoe aos irmãos.